Salve, galera! Tudo bem com vocês? Bom, aqui é o professor Wagner, professor de Geografia da Espinha Educacional, e hoje nós vamos trabalhar o tema migrações, que está presente no capítulo 10 do livro de Geografia do 7º ano, beleza? Bom, para começar, nós vamos falar sobre o conceito, né? O que seria migração. Nós vamos falar das migrações que ocorreram em direção à América, principalmente no Brasil, o deslocamento forçado das populações africanas e o objetivo econômico por trás da escravidão, a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos no Brasil e as migrações internas, que seria o deslocamento de algumas populações dentro do mesmo território. Pessoal, é aí que eu vou começar com vocês, tá bom? Provavelmente vocês viram no 6º ano que as migrações é o quê? É o deslocamento de uma determinada população, né? E esse deslocamento tem o que como objetivo? Qual é a finalidade? Alimentação, abrigo e, no caso dos seres humanos, trabalho, renda, cultura e outros aspectos inseridos na sociedade, tá bom, pessoal? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Todo o desenvolvimento tecnológico, literário, cultural, religioso, né? E outros aspectos da sociedade, tudo que é desenvolvido na sociedade só existe, só aconteceu por conta dessa troca de informação, né? Desse deslocamento de pessoas, tá bom? Então você tem uma visão preconceituosa contra o migrante, né? Contra a pessoa que vem de outro lugar, é um pensamento totalmente errado e equivocado. Porque o que seria de muitos países ao redor do mundo se não fosse as migrações? Tá bom, galera? É o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. Bom, as migrações para o continente americano. Vocês sabem que esse continente, que antes era chamado de pré-colombiano, ele já tinha várias populações indígenas, tá? Já existiam comunidades indígenas no nosso território e avançadas, tá? Não eram primitivos como era relatado pelos europeus. Na verdade, eram povos bem avançados, tá? Devido à sua forma de utilizar a terra, né? De se organizar. Então, os indígenas já tinham uma cultura consolidada na época. Porém, Portugal ele desconsiderou todo esse aspecto e resolveu o quê? Se apropriar dessas terras. A partir daí começa uma exploração intensa do território brasileiro, tá? Das terras brasileiras, que começa com o pau-brasil, mas ao longo do tempo há também a exploração da cana-de-açúcar, a mineração, o cultivo do café, houve vários momentos nesse processo de exploração de Portugal em relação ao nosso território. Tá bom, galera? Aí o que acontece? Para explorar as terras brasileiras, precisava de quê? De mão de obra, né? E essa mão de obra, ela vem através da escravização das populações indígenas, tá bom? Então, antes da chegada das populações africanas, os índios foram escravizados. Mas essa escravização dos indígenas não durou muito tempo, porque muitos deles morreram por conta de doenças, né? A população indígena não tinha anticorpos contra as doenças trazidas pelos portugueses. Desta forma, boa parte dessa população foi dizimada, sem contar também com o genocídio, né? Com a violência que era praticada contra os índios, tá bom, pessoal? Passando desse processo, desse período de exploração da população indígena, logo depois veio o quê? O tráfico, tá? De populações africanas. O deslocamento forçado dos africanos. Por que eu falo deslocamento forçado, galera? Porque essas populações não queriam vir para cá, tá bom? Elas foram capturadas pelos portugueses ou até mesmo por alguns africanos, tá? Alguns líderes africanos, e comercializados, tá? Para vocês terem ideia, boa parte dessa população africana
já tinham a sua moradia, já muitas vezes tinha cargos importantes dentro de alguns reinos, muitos eram reis, muitos eram princesas, príncipes dentro do território africano, tá bom? E tudo isso foi desconsiderado quando eles chegaram aqui. Todo o legado dessa população africana foi desconsiderado, foi excluído para que eles se tornassem escravos, tá? Para que eles se tornassem apenas serviçais do povo europeu, né? No caso os portugueses, tá bom, pessoal? Então, esse processo migratório da população africana, ele foi um dos maiores da história, tá? Foi uma das migrações forçadas, na verdade foi a maior migração forçada da história e foi também um processo muito violento, tá bom? Com tortura, né? Vários tipos de violência praticada contra a população africana. Para a gente ter noção, galera, foram 320 anos, tá? 320 anos que o negro não podia estudar, ele não podia questionar, né? Se ele reclamasse, ele apanhava. Então foi um sofrimento muito grande e que nunca deve ser esquecido, tá bom? A gente tem que superar, mas esquecer esse fato ou achar que esse fato não teve importância já é um equívoco, é um erro, tá bom, pessoal? Bom, como se dá a chegada dos europeus? Durante esse processo de escravidão da população africana, aconteceu muita coisa. Muitos desses escravos fugiam, alguns conquistavam essa liberdade através da alforria. O que seria a alforria? Era quando o escravo, né, o escravizado, ele conseguia comprar a sua liberdade depois de muitos anos de trabalho, né, e dependendo da boa vontade do seu senhor, ele conseguia comprar a sua liberdade e dessa forma ser livre. O problema é que muitos deles não chegavam a comprar porque morriam antes do tempo, não aguentavam o trabalho que era muito desgastante na época, tá? Então, a diminuição da mão de obra escrava tem alguns fatores: a fuga de muitos deles, a compra da alforria, tá bom? E também uma pressão externa por parte de alguns países europeus, tá? A Inglaterra, a França e outros países exigiam que Portugal acabasse com a escravidão. Então, a princesa Isabel não era uma pessoa boazinha, né? Ela não pensou assim: eu vou libertar a população africana, dos negros no Brasil. Não, era uma pressão que Portugal sofria por parte da Inglaterra, queria acabar com o comércio de escravo, né? Tanto é que o comércio de escravo acabou em 1850, mas a Lei Áurea só foi sair o quê? Em 1888, né? Para você ver como Portugal demorou para acabar com a escravidão. Bom, passando esse período, eles pensavam assim: e agora? Quem vai trabalhar para a gente de graça? Não tinha ninguém para trabalhar de graça, né? Então o que eles fizeram? Mas também houve também um racismo, um preconceito, porque eles não pagaram essa população que tinha acabado de sair da escravidão, né? Pelo contrário, eles queriam excluir o negro ao máximo. Então o que aconteceu? Por mais que houvesse a abolição, o negro ele ainda não tinha muitos direitos, ele não podia estudar, ele não era considerado um cidadão brasileiro, por exemplo, tá bom? Então, com o fim da escravidão, o que acontece? E como Portugal e como esses fazendeiros não queriam pagar a mão de obra negra, o que acontece? Há uma atração, tá, dos imigrantes europeus, tá? Há o que? Um grande fluxo de imigração europeia e asiática. Um desses objetivos, além da mão de obra, era também promover um clareamento da população, porque nessa época, muitos não sabem, mas foram milhões de pessoas trazidas da África, né? Ou seja, boa parte da população brasileira era negra, e o Brasil, né, as pessoas que comandavam o Brasil não queriam passar essa imagem para a Europa.
né? Eles queriam ter uma imagem de um país branco, de um país civilizado, né? Mas essa barbárie, né? A ignorância muitas vezes vinha principalmente dessa população europeia. Mas é um tema que a gente vai trabalhar ao longo do tempo. O que eu quero explicar é o seguinte, que com o fim da escravidão teve a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos. E é interessante esse aspecto, porque até mesmo esses países, né, por exemplo, a Itália, a Alemanha, que eram países da onde vieram esses imigrantes europeus, eles incentivavam a vinda dessas pessoas para cá. Por quê? Porque nesse período a Europa passava por crises, passava por desemprego, né? Passava por vários problemas sociais. Então muitas pessoas, muitos imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil em busca de uma condição melhor de vida. O problema é que eles não encontraram essas condições, tá? Eles até recebiam as terras, mas eles não conseguiam, por exemplo, produzir, e eles trabalhavam uma grande quantidade de horas, né? Trabalhavam o dia todo, como os escravos trabalhavam. A diferença é que eles tinham a terra, ou quando eles não ganhavam a terra, essa terra era cedida para que eles pudessem produzir, né? E não eram chicoteados como eram os negros, tá bom, pessoal? Bom, passou esse período, exploração da cana-de-açúcar, mineração, café, né? Com a chegada dos imigrantes europeus, houve um período de grande cultivo do café, principalmente em São Paulo. Houve o quê? Uma industrialização, tá bom? Enquanto essa industrialização já acontecia em outros países, no Brasil chegou o quê? No fim do século XIX e início do século XX, tá bom? E essa industrialização promoveu uma migração interna. Como assim? Como muitas cidades brasileiras estavam avançando em relação à urbanização, construção de estradas, né, de prédios, existia uma grande quantidade de serviços nas capitais, nos grandes centros urbanos. Então isso acabou atraindo muitas pessoas para esses locais. Até porque a agricultura, em torno ali do século XIX, fim do século XIX e meados do século XX, não era tão forte, tá bom? Não era o carro-chefe, por mais que houvesse uma grande movimentação econômica em torno da agricultura no Brasil, mas só que existia o quê? O avanço da industrialização, das fábricas, né? Então isso atraía outros trabalhadores também. Então muitos trabalhadores eles saíram do campo, porque era aquele trabalho pesado, aquele trabalho extenuante, para buscar uma melhor condição de vida nas cidades. Então aí gera o quê? Um processo migratório interno, tá? Que se dá principalmente entre Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Então, lógico que existe uma migração, pessoas de várias partes do Brasil vão para o Sudeste, tá? Vem para São Paulo e Rio de Janeiro. Mas só que boa parte dessa população é a população nordestina, porque na época era a região que sofria mais com a seca, com a falta de emprego, né? Muitos agricultores eles não conseguiam mais produzir pela falta d'água, pela escassez da água nas suas terras. Então eles eram atraídos, tá? Pelas oportunidades oferecidas na capital, que nesse caso ainda era no Rio de Janeiro, e que era próximo de São Paulo, que estava o quê? Em uma grande expansão territorial, uma grande expansão na sua urbanização, dessa forma gerando muitos empregos, tá bom, pessoal? Bom, eu coloquei basicamente aqui, ó, o avanço das atividades industriais, a construção de Brasília e a mecanização da agricultura foram os fatores desse deslocamento interno. Então, além da industrialização, houve também, na segunda metade do século XX, a construção de Brasília. Esse foi um projeto também que atraiu pessoas de várias partes do território brasileiro. E o Nordeste não ficaria de fora desse processo, tá bom? Então Brasília ela foi construída pelos migrantes,
tá? Porque até então era um território que não tinha nada. Era no centro-oeste brasileiro, né? no meio do país. Mas o objetivo do governo era justamente isso, colocar a capital na região central para que pudesse atrair, né? para que pudesse fazer uma interligação com outras regiões e atrair pessoas de outras regiões também, de outros territórios, tá? Brasileiros. Então, na construção de Brasília, o que há? Há um grande fluxo de pessoas, tá? Para o centro do país, né? O centro-oeste, sendo que esse grande número eles projetaram a cidade de Brasília, tá? O Congresso, né? O Palácio do Planalto, mas eles não pensaram, por exemplo, na locação desses trabalhadores. A partir daí surge o quê? A favelização em Brasília, tá bom? Enquanto eles planejaram a capital, né, do país, eles não planejaram, por exemplo, onde esses trabalhadores iriam morar. Então, houve também um processo de favelização dentro de Brasília, porque, mais uma vez, assim como aconteceu com os indígenas, assim como aconteceu com a população negra, como aconteceu com os imigrantes europeus, que tiveram muitas promessas e não foram cumpridas, aconteceu também com a construção de Brasília, tá? Muitas pessoas foram para lá trabalhar em busca de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, mas, infelizmente, o planejamento da cidade era apenas para os mais ricos, tá? Para os políticos, para aquelas pessoas que iriam decidir os rumos do país, tá bom, pessoal? Além do avanço da industrialização, da construção de Brasília, houve também a mecanização da agricultura. Isso mais nos anos 70, nos anos 80, onde há uma grande expansão do agronegócio no sul e, consequentemente, no centro-oeste brasileiro. Mas esse agronegócio agora não tem aquela cultura, aquele cultivo de vários trabalhadores na fazenda. Agora tem o que? A utilização de máquinas, tá bom? Então, essa utilização de máquinas na agricultura estimulou também a saída de muitas pessoas do interior do Brasil em busca de novos trabalhos, de melhores condições de vida nas capitais, nas regiões mais urbanizadas. Galera, o tema ele foi um pouco longo, mas a ideia que eu queria passar para vocês, que a migração ela faz parte, tá bom, do contexto social, ela faz parte da sociedade. O tempo inteiro a gente está migrando para trabalhar em outro lugar, para estudar em outro lugar, buscando uma condição de vida melhor, não só para a pessoa, mas para a família, para a sua família também, tá bom? Então era essa a ideia que eu queria passar para vocês. Espero que vocês consigam fazer as atividades e qualquer coisa é só me procurar. Valeu, pessoal? Um grande abraço, tudo de bom. Valeu!